Tínhamos 3 crianças em casa. Aí, algo muito errado tinha acontecido. A Cristina ficou muito brava e perguntou: quem foi que fez isso? Aí o Rafael falou assim: mãe, a pessoa que fez isso vai apanhar? Aí, a Cristina, brava, falou assim: vai. Não fui eu, não. Bom, criança é um espetáculo, né? É isso aí. Do monte, o sermão da montanha. Da montanha. Isso faz a gente lembrar o seguinte. Êxodo capítulo 19. Em Êxodo capítulo 19, na montanha, Deus se manifesta a Moisés na montanha. Deus fala a Moisés na montanha. Deus dá as tábuas da lei na montanha. E de repente Jesus na montanha. O novo legislador. Um novo mandamento vos dou. Na montanha ele vai dizer assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. Onde é que isso foi dito? Na montanha, das tábuas da lei. Jesus diz: eu, porém, vos digo. Coisa mais séria ainda. E Jesus começa a interpretar a lei, ensinar a lei com autoridade que remonta a Moisés. Maior do que Moisés é este que vos fala. De uma montanha. Olha que coisa impressionante. Deus se fez carne. Na montanha, ele comunica a sua lei, o seu evangelho, os valores do reino. E começa com bênção. Como é que começa o livro de Salmos? Bem-aventurado. Olha, o livro de Salmos também começa com essa palavra de bênção. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa o quê? Feliz. Alguém que é favorecido por Deus. Que tem uma felicidade que vem do alto, que vem do céu. Bem-aventurado. Feliz da perspectiva do alto, da perspectiva celeste, que conta com a bênção divina, que conta com o favor de Deus. E aqui vem, ele cita, na verdade, são 9 vezes que a palavra bem-aventurado aparece aqui. Mas, nas 2 últimas, há um repeteco. A gente poderia dizer que são 9 bem-aventuranças, mas podemos resumir as 2 últimas numa só. Bem-aventurados os perseguidos, os que são insultados, os que são caluniados, os que sofrem por causa do nome de Jesus. Podemos resumir as 2 últimas bem-aventuranças numa só. Então, teríamos 8 bem-aventuranças dessa perspectiva. Vamos começar, então, bem-aventurados. E é interessante que bem-aventurados sejam, em primeiro lugar, os pobres. E isso faz lembrar Isaías 61, que fala do Messias, que o Messias chegaria. E ele seria ungido. O Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas notícias para os pobres. O Evangelho é, em primeiro lugar, boa notícia para os pobres. Se você pega o Evangelho de Lucas, é muito interessante. Lucas também fala desse sermão. Talvez seja um sermão distinto, porque é dito que Jesus desceu da montanha e num lugar plano falou. Mas o conteúdo é o mesmo. É possível que Jesus faça como eu de vez em quando, que repita o sermão. É raro, né? Mas de vez em quando a gente repete. Aquele sermão que é muito importante, a gente quer frisar bem. Então, Jesus pregou do alto da montanha e em Lucas Jesus está pregando, desceu da montanha e continua pregando a mesma mensagem. Algumas pequenas diferenças que Lucas diz assim: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que choram. E aqui em Mateus, do alto da montanha, nesse sermão que de fato é o da montanha e não é o do platô, não é o da planície, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Dá a entender que
é uma pobreza mais abrangente. É uma pobreza que é algo que até uma pessoa rica pode e deve ter. É interessante a gente observar o Salmo 40. Eu preguei há pouco tempo sobre o Salmo 40. Aqui, não, eu preguei em algum lugar. Eu penso às vezes que eu preguei aqui, mas foi em outros lugares que eu preguei. Alguns anos atrás eu preguei aqui sobre o Salmo 40. Bem, como eu preguei já 2 vezes em outras igrejas sobre o Salmo 40, eu penso que é aqui, mas não é aqui não. Mas o Salmo 40 é o Salmo de Davi. E ele termina, o último versículo do Salmo 40. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Quem é que está falando isso? O rei Davi. Alguém muito poderoso, muito rico, mas que de repente reconhece que tudo que tem amealhado, que todo poder que tem, é de fato muito frágil, é de fato ínfimo. Quando a gente tem essa consciência da nossa pobreza, da nossa insignificância, então, isto seria o oposto de toda empáfia, de toda presunção, de toda arrogância, de todo achismo que alguém pode ter se sentindo isso, se sentindo aquilo, quando reconhece a sua miséria humana. Pode ser que seja pobre mesmo, mas pode ser que esteja numa situação de reconhecimento, de discernimento de sua pobreza, de sua dependência de Deus. Senhor, se não for o Senhor do meu lado, eu careço de socorro, eu careço de ajuda. O Senhor é o meu socorro. Davi, em outras passagens, ele diz assim: Senhor, o que é que eu tenho, a quem é que eu tenho na terra, senão a Ti? Olha só, que expressão é essa? Quem é que eu tenho, o que é que eu tenho aqui na terra, senão a Ti? Uma vez eu já contei isso para vocês. Era pobre, um pastor pobre que não tinha plano de saúde. E meu filho, numa crise homérica de bronquite, que ele tinha corriqueira, mas naquele dia foi demais. Nós levamos 5 vezes ele entre postos de saúde e hospitais públicos. Passamos o dia correndo com ele. E ele não saiu da crise, tomou tudo, minofilina na veia, adrenalina, mais não sei o quê, não sei quantas, e ele não saía, e os lábios roxinhos. E aí fomos ao hospital, o último hospital, já tarde da noite, Hospital Jabaquara, o Saboia, né? Fomos lá. E tinha que internar. Aí falou, depois de todas as tentativas lá mesmo, tem que internar. Aí tá bom, vamos internar. Só que vocês não vão poder ficar aqui. E acompanhamos ele. Gente, era algo do tamanho desse salão. Talvez eu esteja exagerando, né, Cristina? Metade do salão. Eu acho que era um pouquinho mais da metade. Enorme, enorme. Só quem conhece lá, a minha impressão é que tinha centenas de berços. Não, devia ter dezenas de berços. De caminhas. No mesmo lugar. Cada um com um problema. Não sei quem conhece bem. Era assim. E a gente ia deixar o nosso menino de 3 anos de idade ali. E ele precisando de cuidados e tal. E deu uma dor no coração tão grande. E a gente ficou inseguro. A gente não pode ficar aqui, ele está tão mal. E eu acho que ele pode ficar meio perdido. Eu acho que não tem enfermeiros ou médico suficiente para dar conta de tanta criança. E ele precisa de muitos. A gente ficou numa luta. E aí... olhei para a Cristina olhou para mim, aquele medo de deixar de virar as costas. A gente disse, não, a gente não quer deixar aqui. Então, não, como assim? Aí vocês vão ter que assinar um termo de responsabilidade. Assinamos. Imagina assinar um termo de responsabilidade para o menino que não está conseguindo respirar direito, que está com os lábios... para tirar do hospital. Que dor, foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Agora, para onde vou levar? Eu já levei para tudo quanto é lugar, eu não tenho mais para onde levar. Entramos naquele carro, e o menino com a Cristina no banco de trás. Eu cheguei assim, orei lá diante. Sabe alguém miserável? Sabe que você se sentir miserável? Pobre.
Aí eu disse no meu coração para Deus, foi a minha oração: Senhor, eu só tenho o Senhor. A quem eu tenho mais que recorrer? Eu só tenho o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, eu preciso do Senhor. Se o Senhor quiser levar ele, está nas tuas mãos, o Senhor leva. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. O Senhor está nas tuas mãos e eu não vou ficar chateado com o Senhor. Não vou ficar chateado. Ele é do Senhor, foi o Senhor que o deu. Se o Senhor quiser levar, leva. Esse menino dormiu no caminho. Chegou em casa, ele estava dormindo. Nós passamos a noite inteira vigiando, velando por ele. Ele não passou mal. Acordou no dia seguinte bem. Nunca mais na vida ele teve uma crise de bronquite. Nunca mais. Sabe essa situação de se sentir pobre? É isso. Às vezes a gente pode ter todos os recursos, mas de repente a gente vai reconhecer: não é isso, nem aqui, nem aquilo outro. É o Senhor. E quando a gente tem essa consciência, gente, a gente é bem-aventurado. E é bem-aventurado porque a gente percebe que não podemos chegar diante de Deus e apresentar umas folhas de serviços prestados e falar: Senhor, eu sou o cara, diz aí, né? Não dá. Baixa a bola. Pobre de espírito, que chega assim de mãos vazias diante de Deus, falando: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, tenha piedade de mim. Esse é o primeiro ponto, né? Então, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, é muita coisa, né? É o reino de Deus, desses que são pobres. Em primeiro lugar, é uma questão da humildade de espírito, de ser humilde. Bem-aventurados os que choram. A gente pode chorar o nosso próprio pecado, a nossa própria condição, a nossa própria miséria, a nossa situação. Chorar como chorou o povo no Egito, quando estava debaixo da escravidão, da tirania, né, quando estavam sendo explorados e quando sofriam todo tipo de coisas que os escravos sofrem, né? E eles choraram, esse choro chegou a Deus. Bem-aventurados os que choram, os que são oprimidos, os que são injustiçados, porque contam com uma graça de Deus, porque serão consolados, porque vão acabar rindo no final das contas. Pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E na sequência, bem-aventurados os que são mansos, né? E é interessante, né? Os mansos vão herdar a terra. Eu até chamava a atenção, herdar a terra, normalmente o negócio de herdar a terra ou de conquistar a terra é algo de quem é mais forte, né? Infelizmente, a gente vê essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. É uma coisa terrível que acontece nos nossos dias, mas é sempre aquele que é mais poderoso, que tem um exército mais forte, que vai lá e domina o território e quer se apropriar, quer se apossar e se impõe pela força, pelas suas armas, pelos seus exércitos. E olha o que Jesus diz: bem-aventurados os mansos, não os violentos, não os valentões, não os briguentos, não aqueles que querem se impor pela força. Aliás, quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho. Ele é o rei. E ele chegou para conquistar. Só que ele não quer conquistar pela violência, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E ele entra, e como cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Alegra-te, Jerusalém, exulta, ó Sião, porque o teu rei vem a ti manso e humilde, montado num jumentinho. Olha a característica de Cristo: manso, humilde. O ser mais poderoso no universo, que inclusive quando Pedro tira a espada para tentar defender a Jesus e corta a orelha lá do Malco, se não me engano, e Jesus diz para Pedro: embainha a tua espada. Você não sabia que o Filho do Homem, se quisesse, chamaria uma legião angelical para defendê-lo? Não é pela via da força,
É pela via do amor, da graça, da doação, como Cordeiro de Deus, manso, humilde, que, mudo, se coloca diante dos seus tosqueadores. Esse é o Espírito de Cristo. E o Espírito de todos os que são verdadeiramente cristãos. Uma outra coisa que a gente lembra são os Boanerges, os filhos do trovão, 2 discípulos de Jesus, irmãos, Tiago e João. Estavam evangelizando em Samaria. E eles já não gostavam muito dos samaritanos como judeus que eram. Eles ainda não eram muito convertidos, eles estavam num processo. Eram convertidos que precisavam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que precisavam aprender muitas coisas, precisavam corrigir sua perspectiva de vida, estavam sendo tratados por Deus, mas de repente pregando o Evangelho, eles foram mal acolhidos, os samaritanos não deram bola para a pregação, e mais ou menos que os expulsaram ali da cidade, da localidade, eles ficaram enfurecidos e agiram na carne. E chegaram para Jesus e disseram: Senhor Jesus, o Senhor não quer que a gente mande descer fogo do céu para destruir esses samaritanos? Lembra disso? Jesus, o que é que respondeu para os filhos do trovão, para os Boanerges? Vocês não sabem a que espírito pertencem? De que espírito sois? Que espírito é esse em vocês? Olha que chamada de atenção. Que espírito é esse em vocês? Esse espírito da violência, esse espírito da intolerância, esse espírito do mal, não é o Espírito de Cristo. Vocês ainda não sabem de que espírito sois. Bem-aventurados os mansos, esses herdarão a terra. A terra vai ser conquistada realmente pela via do amor, da graça, e é dos mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aliás, essa questão da justiça é muito forte. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus chega a dizer o seguinte: buscar em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Quem está com Deus, está com a justiça. Então a questão da justiça social é muito importante, porque justiça é sempre social. Né? Era que nem eu e meu irmão Celso lá atrás, o Silvio, dividindo doce quando éramos crianças. Temos que ser justos. Não tinha muito doce para todo mundo. Era um docinho que tinha que ser devidamente partilhado. Então temos que fazer um jeito justo. E era muito interessante que eu tive uma ideia. Falei: meu irmão, vamos ser justos nesse negócio aqui. Você divide e eu escolho. Você vai dividir e eu vou escolher. Eu já sabia que é meio difícil dividir tão certinho, se pegar aquela... Sempre fica uma bandazinha um pouquinho maior para o outro lado. E aí ele falou assim: não, você divide e eu escolho. De toda maneira, a gente estava encontrando um jeito o mais justo possível de chegar a um bom termo, né? Você está entendendo? Essa questão da justiça é muito importante. Da justiça. Eu estou meio invocado no grupo dos homens, eu revelei isso. Roubaram o Palmeiras. Dá uma olhada aí. O que o cara do VAR fez? O Walter sabe disso. No fundo, ele reconhece. Walter, não deu um pênalti legítimo. Um gol legítimo foi cancelado. Não é possível um negócio desse. Tá bom. Mas vamos supor que o benefício tenha sido... Eu acho que já aconteceu, não lembro. É raro isso. Que beneficia o Palmeiras na arbitragem. É raro. O corintiano está mais acostumado com isso, que eu sei. Mas o palmeirense é mais raro. Que a gente ganhe um campeonato com auxílio do VAR. Um cristão como eu deveria ficar incomodado, mesmo sabendo que ganhou mais um título. Por quê? Porque não foi justo. Né? Você está entendendo? Não foi justo. Não é assim que a gente quer ganhar. Tudo bem, eu estou falando coisas assim, mas a ideia da justiça é tão importante no relacionamento marido-mulher,
no tratamento com os filhos, entre irmãos, na igreja. Quem tem fome e sede de justiça, quem quer que a justiça aconteça, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, que haja justiça. É algo que quem é cristão, quem está ligado a Cristo, tem essa noção, tem essa consciência, né? Tem essa consciência. Vamos lá. Depois disso, né, eles serão saciados, os que têm fome e sede de justiça. Tem muita gente sendo oprimida, injustiçada, né, sofrendo. A gente vê muita gente sofrendo injustiças, às vezes dentro de casa. Uma série de coisas. Então, a gente não quer nada com injustiça. A gente é a favor da justiça. Tá? Bem-aventurados os misericordiosos. Misericordioso é uma pessoa compassiva, é uma pessoa perdoadora, é uma pessoa benevolente, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que vê o lado do outro, né? Vê o lado vê a outra parte. Então, quando você é ofendido, como é que você reage? Você é do tipo de pessoa que fica guardando mágoa, fica assim, com aquela amargura, e fica com ódio, e fica irado, e dá lugar e vazão à sua ira. Você tem dificuldade de perdoar. Aqui diz que bem-aventurados são aqueles que são compassivos, que são benevolentes, que, digamos assim, perdoam, que olham a outra pessoa com piedade, com compaixão, que se coloca no lugar da outra pessoa, que trata a outra pessoa como gostaria que todas as pessoas o tratassem, que consegue ver da outra perspectiva, que não é de ficar puxando o tempo todo a sardinha para a sua brasa, que fica mais, brasa para a sua sardinha, né? É assim, né? Bom, eu já puxo tudo para o meu lado. Não. Olhar o outro lado é legal. A misericórdia, a compaixão. E isso é muito de Cristo, de Jesus. Até da cruz. Quando as pessoas tinham acabado, ele estava sentindo as dores. Olha o exemplo de Jesus. Sentindo as dores, o sangue sendo derramado, ele está sofrendo a crucificação. E da cruz ele olha para aqueles que o crucificaram e diz: Pai, perdoa-lhes. Gente, que ensinamento é esse? Dói, né? Duro para nós isso. Ai, dura coisa pedisse, Senhor. Que difícil, mas são os bem-aventurados. Você quer ser feliz? Bem-aventurado é feliz, muito feliz, feliz da perspectiva do alto, bem-aventurados os misericordiosos. E a misericórdia que vai, no final das contas, no dia do juízo final, ela é contabilizada. Diz que a misericórdia triunfa no dia do juízo final. A misericórdia triunfa no dia do juízo final. Então, eu vou fazer um investimento na misericórdia, porque no dia do juízo final, como eu vou precisar, né, desses dividendos, digamos, que é aquilo que a gente planta em termos da misericórdia. Esses alcançarão misericórdia. É o que diz aqui. Então, no dia do juízo final, a gente colhe isso que a gente está investindo em termos de misericórdia. Na sequência, bem-aventurados os limpos de coração. Limpo de coração. Se você pega o Sermão da Montanha, você vai ver Jesus batendo de frente com uma piedade hipócrita. Ele fala, quando vocês orarem, não façam como os fariseus que gostam de orar, digamos assim, de chamar a atenção quando eles estão orando, de mostrar como eles são de oração, de ganhar algum status espiritual através da oração, através do jejum, através das esmolas. Ele cita essas três coisas: oração, jejum, esmola, e as pessoas fazendo isso para aparecer, para ganhar um crédito na coletividade, um status, né, dentro daquele núcleo, né, religioso. E Jesus fala assim, não,
orem de maneira secreta, contribuam de maneira secreta, jejuem e disfarcem que estão jejuando. Não toquem trombeta, o que a tua mão esquerda faz, não saiba direito, o que a direita faz, não saiba a esquerda. Assim, o Pai que vê em secreto te recompensará. A gente tem que saber que tipo de recompensa a gente está buscando. Se é humano, né, se é desse status presente, ou se é de Deus. Agora, bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração são aqueles que fazem o bem sem segundas intenções. Porque é possível você fazer o bem, aquele bem assim, meio... né, eu diria, os políticos costumam fazer o bem, eu não estou dizendo todos, eu não vou julgar todos os políticos, mas o normal é que eles gostam de aparecer, eles gostam de tocar trombeta, eles estão mais preocupados com voto do que com qualquer outra coisa. Então, o que é que vai trazer para mim mais votos? Então, vamos fazer isso. Então, aí, nesse caso, não seria puro de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Na igreja, a mesma coisa. Se a gente faz as coisas, procure fazer para Deus. E Deus que te vê, Deus te recompensará. Né? Às vezes a gente fica meio invocado, tem gente que não está prestigiando, valorizando o que eu estou fazendo. Bom, aí você tem que... Tem um episódio da Cristina, né, Cristina? Cristina varria. Ela tem esses costumes assim de... às vezes chegar mais cedo, varrer, cuidar das coisas. Mas a gente estava numa igreja que passou por uma crise, e uma crise, tinha um burburinho, o pessoal se levantando, havia um espírito de rebelião. E aí a Cristina chegou um certo dia e falou assim, vai aqui para essa turma que está rebelde, que não sei o que e tal, acho que eu não vou não. Aí Deus falou com ela, mas para quem é que você estava varrendo mesmo? Né? Quem é que você queria agradar com o que você fazia? Ela falou, meu Deus, me perdoe. E aí voltou a trabalhar, porque o que fazia para Deus. Então a gente tem que ter essa perspectiva e essa pureza de coração. Às vezes, eu fico vendo assim, é muito comum pessoas galanteadoras, homens ou mulheres, jogar todo o charme para conquistar. Né? Tudo bem se há uma sinceridade, tudo bem se há uma paixão, tudo bem, mas muitas vezes faz uso disto para cativar, para conquistar e, posteriormente, dominar aquela pessoa. Não tem pureza de coração. Faz coisas incríveis. Talvez, eu vou pensar assim, da perspectiva de uma jovem, que sofreu já em relacionamentos outros, com homens que não foram tão atenciosos, mas de repente aparece o cara. Isso acontece. Os falsos profetas, né? Do amor da paz. Se apresentam, vendem um peixe de si mesmo, atendem todas as expectativas, cativam e dominam. Tudo que fizeram de bom era com segundas intenções, não havia pureza. Bem-aventurados os puros de coração. Se os teus olhos forem puros, luminosos, todo o seu corpo será. Então, a maneira como você olha, a maneira como você faz e age, e as intenções por trás de tudo isso, são coisas que Deus vê, Deus sabe. E os limpos de coração verão a Deus. Verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores. Nesses dias de tanta tensão. A gente precisa de pacificador dentro da família, não é? Dentro da família, muita tensão, de reconciliação. Olha a diferença de um pacificador e de alguém que bota mais lenha na fogueira. Marido e mulher estão brigando. Aí o camarada chega e vai reclamar da mulher para o amigo. Sabe, minha esposa fez isso e tal, estou chateado, estou até pensando em separação. Aí o outro fala, puxa, ela fez isso, não me diga, que horror, que absurdo que ela tenha feito isso. Nossa, eu estou com pena de você. É isso mesmo, separa, bota mais lenha na fogueira. Aproveitando, tem mais coisa que eu tenho. Eu já observei a sua esposa ainda isso, ainda bota mais
pacificador seria diferente, não é? O pacificador seria diferente. Fala assim, calma aí. Não vai me dizer que é desse. Ué, mas ela não tem essa virtude também? Olha para o outro lado. E aí? E tal. Tem que conversar com ela para saber a perspectiva dela. Não, seja mais calmo. Ou seja, essa é uma característica de alguém que quer reconciliar, que quer ajudar a baixar um pouco, às vezes, as emoções que estão lá no alto. Então, pacificador. Como a gente precisa de pacificadores hoje? A nossa nação está meio tensa, o clima meio tenso, muita violência no ar, muito ódio. Precisamos ser pacificadores, mais cordatos, promover mais a unidade, né? A reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. E a reconciliação das pessoas com Deus, das pessoas com as outras pessoas. O livro de Apocalipse, o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, tem uma profecia a respeito daquele que viria antes do Senhor. Vou enviar meu servo. E ele é uma referência a João Batista. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Uma conversão bíblica de reconciliação de pessoas com outras pessoas. Não é apenas de pessoas com Deus. Então, pacificador. O que ganha o pacificador, né? Olha só, bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são mansos, os filhos de Deus são humildes, os filhos de Deus são caracterizados pela justiça, e eles não apenas reagem com mansidão, como eles promovem, eles são agentes de paz e de reconciliação. E agora entramos nessa sessão que é a última bem-aventurança, que é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, são, em primeiro lugar, os perseguidos por causa da justiça. A causa da justiça leva à perseguição, porque a causa da justiça incomoda muita gente. Quando você promove a justiça, tem gente que vai se sentir atingido. São os injustos. Quando você proclama libertação aos escravos, por exemplo, vamos dizer, isso é uma tremenda injustiça que aconteceu mundialmente. Então, quem era a favor da carta de alforria, do fim da escravidão, este comprou briga séria com aqueles que escravizavam. Então, quem defende a justiça acaba sendo vítima de ódio. Acaba tendo muito inimigo, digamos assim. Porque muita gente vai se sentir incomodada, porque não quer perder, né, aquele privilégio maligno. Então, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui, bem-aventurados são vocês quando vocês são perseguidos, caluniados e sofrem todo tipo de perseguição por causa do nome de Jesus. Então, uma perseguição por causa da sua ligação com a justiça e outro tipo de perseguição por causa da sua identificação com Cristo. E como os discípulos, e como ao longo de toda a história houve perseguição religiosa, houve perseguição contra aqueles que amam a Cristo, se identificam com Cristo, e veja só o que aconteceu com a maioria dos discípulos, né? Sofreram martírio. Quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal. Olha as fake news aqui contra os cristãos. Alegrem-se. A gente tem que se alegrar, mas como assim? Quando a gente está sofrendo tanta injúria, tanta calúnia, tanta difamação, tanta perseguição, tanto ódio dos inimigos. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Alegrem-se e exultem, porque você faz parte de uma família. Né? Você não está sozinho, você está muito bem acompanhado, concorda? Com quem que você quer estar acompanhado no dia do juízo final? Do lado de Pilatos, o opressor, de lado de Anás, Caifás e todos aqueles que se levantaram contra Cristo e contra os que são de Cristo, ou do lado de Cristo, Cordeiro de Deus, manso, humilde, e de todos os apóstolos de Jesus Cristo.
E ao longo de toda a história, alegrem-se, porque Deus está com você. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem o perigo, nem a espada. Espada, meus irmãos, sempre na mão dos adversários. Quando está na mão de um discípulo de Jesus, embainha a tua espada. Você não sabe de que espírito você é. Esteja pronto para sofrer injustiças, para ser perseguido, mas nunca perseguir. A receber violência, mas nunca agir e nem responder com violência. Você não sabe a que espírito você pertence? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os pobres. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores, os que sofrem perseguição. Dos tais é o reino dos céus. Tem a bênção de Deus. São bem-aventurados, felizes. Felizes. Essa é a felicidade que a gente quer. Aqui não faz muito sucesso esse tipo de mensagem, não é? Sermão de Jesus, o mais importante sermão de Jesus Cristo. Fala do alto da montanha. E termina esse sermão com as palavras que a pastora Núbia hoje citou. Feliz o que ouve essas palavras e as pratica. Que Jesus compara com quem constrói a casa sobre um alicerce sólido. Vem o temporal e a casa não cai. Mas ai daquele que despreza tais palavras, porque está construindo a sua casa sobre a areia. Quem vive pela espada, morre pela espada. Quem é que disse isso? Jesus. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Não se estribe no teu próprio entendimento.